Boa tarde, quarto ano. Hoje é quarta-feira, 30 de setembro de 2020. Nós vamos estudar mais um assunto de história que se encontra no nosso livro didático, na página 314 até a página 316, com atividades. Todos acompanhando a leitura do livro, prestando atenção no assunto, para quando for realizar suas atividades, as suas avaliações, para não se depararem com dificuldades, certo? Tanto os que estão presenciais, com aqueles que estão em casa. Bem, nós temos aqui o assunto, é a formação do Brasil. Nós vamos aprender como o Brasil foi formado. Depois de tantas coisas que nós já estudamos, nós vamos ver como o Brasil foi formado. Dentro dessa formação do Brasil, nós vamos pontuar 3 tópicos, que são a Europa no início de 1800, a vinda da família real para o Brasil, vamos ver como foi para eles chegarem aqui, e a colônia, ela foi elevada a Reino Unido. Nós vamos focar esses 3 tópicos, tá? Para não ficar muito extenso e não ficar muito sobrecarregado. Bem, os reis portugueses, eles sempre governavam a colônia à distância. A colônia aqui do Brasil, eles governavam à distância, como existem muitos governadores aí, que eles nunca visitam aquele lugar, eles governam à distância. Então, como o rei de Portugal, o rei português fazia a mesma coisa. Eles nunca tinham visitado a colônia e até se mudarem definitivamente para o Brasil no ano de 1805, tá? Naquele período, o Napoleão Bonaparte, ele era o imperador da França. Ele era um francês. Ele era o imperador da França, o Napoleão Bonaparte. Então ele tinha uma ambição muito grande de formar um império que ele governava para se estender para todo o mundo, tá? Então, começando a conquista da Europa. Para isso, o Napoleão ele precisava vencer a Inglaterra. Para ele adquirir esse objetivo dele, ele tinha que vencer a Inglaterra, que era a mais rica nação da época, tá? O Napoleão ele tinha um plano para derrotar a Inglaterra, porque ele tinha que vencer ela, ele tinha que alcançar o objetivo dele. Então ele tinha um plano para derrotar a Inglaterra. Ele passou a proibir todos os países da Europa de vender e comprar as mercadorias comercializadas para os comerciantes ingleses. E o país que desobedecesse a ordem do Napoleão seria invadido pela tropa francesa. Essa proibição, ela colocaria a Inglaterra numa situação muito difícil e muitas dificuldades. A Inglaterra passava por muitas dificuldades, uma vez que a economia inglesa se baseava no comércio com países da Europa e suas colônias. O Portugal era um dos maiores parceiros comerciais da Inglaterra. E o rei português, ele não estava interessado em romper os negócios lucrativos para ambos os lados, tanto da Inglaterra como para a França. Porque o interesse dele os negócios era muito lucrativo para a Europa. Então ele ficou numa situação muito difícil. Bem, a resposta do Napoleão foi rápida para os europeus. Ele disse: então eu vou decidir invadir Portugal. Já
Já que você não está interessado a romper com a Inglaterra e me desobedecer, nós vamos invadir Portugal. Aqui faz uma pergunta: imagine se eu fosse o rei de Portugal nessa época, ou você. O que você faria se a França invadisse Portugal? Eu ficaria lá ou eu sairia de lá? Mas só que o rei de Portugal, ele decidiu abandonar, foi quando veio a vinda da família dele para cá para o Brasil. Ele governava à distância, ele nunca tinha pisado na colônia do Brasil. Mas quando ele se sentiu nessa situação deplorável, ele pensou logo: vamos para o Brasil. Vão abandonar tudo aqui, os governantes daqui, o rei daqui, eles se viram, eles vão resolver esse problema. E não, eu vou livrar minha família, eu vou me embora para o Brasil, porque lá ninguém está tocando aquilo, tudo é meu, ali ninguém toca. E aqui eles vão fazer o que ele quer e eu vou ficar numa situação deplorável. Aí foi quando veio a vinda da família real para o Brasil. Para escapar das tropas de Napoleão, a família real e toda a corte, isto é, a nobreza toda que pertencia ao rei, eles em alto cargo decidiram embarcar à pressa para cá para o Brasil. A embarcação portuguesa chegou na colônia no Rio de Janeiro, na colônia em janeiro de 1808, e vieram em janeiro em 1808. Então logo chegou aqui a Salvador, em janeiro de 1808, eles vieram logo diretamente para Salvador, tá? E Dom João, ele formou uma medida muito importante. Ele assinou um decreto que mandava abrir o porto da colônia para as nações amigas. Dessa forma, ele permitiu que todas as nações aliadas a Portugal, principalmente a Inglaterra, ele não perdeu o vínculo de Inglaterra. Inclusive, até hoje, o Brasil ele é muito unido com os Estados Unidos, né? Com os ingleses. Então, ele principalmente ele priorizou a Inglaterra que vendesse diretamente seus produtos ao Brasil. Eles comprassem os produtos brasileiros sem intermediários, tá? Eles vendessem e comprassem seus produtos sem intermediários. No Rio de Janeiro, o príncipe Dom João, ele tomou uma série de providências para tornar a cidade adequada, servir de sede o reino de Portugal. Eles foram criadas várias instituições, como o Banco do Brasil, que até hoje é o Banco do Brasil mundialmente. Até na Inglaterra ele tem aqueles vínculos bem fortes, o Brasil todo. Banco do Brasil, o Jardim Botânico, a imprensa régia, a Biblioteca Real, as escolas do ensino superior e entre outras. Aí foi que ele pegou essas instituições e ele criou algumas providências adequadas para o nosso Brasil, tá? Então, depois a colônia ela foi levada ao Reino Unido. O Reino Unido, em 1815, com o fim do domínio do Napoleão Bonaparte, Napoleão Bonaparte ele teve o fim dele também. Sobre a Europa, o Dom João ele determinou que o Brasil ele não seria mais uma colônia, porque o Brasil era uma simples colônia. Mas depois, quando eles vieram para cá, eles fizeram vários desenvolvimentos no Brasil. E o Brasil passou a não ser mais uma colônia, tá? Levando ao Reino Unido, a Portugal e ao Algarves, tá? Essas três nações. Com a morte da sua mãe, a Dona Maria I, o Dom João ele foi nomeado rei de Portugal e do Brasil. O rei, ele governava
Esse V com um I maiúsculozinho significa no logaritmo romano sexto. V, o 5, você não vou estudar isso. Vocês é no quinto ano. E o que vale 1, 5 com 6. Então, Dom João VI. Essa situação, de um lado, era uma vantagem para a antiga colônia, que já recebia várias mudanças com a transferência da corte portuguesa. E do outro lado, era uma maneira de conter a ambição de o Brasil se tornar independente do domínio português. Então houve esse conflito. O Brasil não é mais colônia, ele já é um país, ele tem que sair desse domínio português. Ele tem que sair dessa dependência. É igual aqui Paraupebas. Paraupebas era uma vila de Marabá. Paraupebas era totalmente dependente de Marabá. Toda a riqueza de Paraupebas era beneficiada para Marabá. Marabá ia crescendo e Paraupebas ia ficando só aquela vilazinha pequenininha. Mas quando houve algo muito importante, alguma coisa, uma manifestação e uma instituição, uma corporação, uma coisa muito importante de se erguer, disseram, bora acabar com a dependência de Marabá. Paraupebas vai ser um município. Paraupebas tem tudo para crescer. A riqueza daqui vai tudo para Marabá. E assim foi. A riqueza do Brasil ia tudo para Portugal. E o Brasil ia ficando uma simples colôniazinha, uma vilazinha, e Portugal ia crescendo. Mas com todos esses estudos e essas pesquisas e esse encaminhamento, eles acharam que deveria. Não, o Brasil agora, ele vai ter que sair do domínio de Portugal. Daí desses portugueses aí. E com essa mudança, as capitanias elas passaram a ser chamadas de províncias. Vamos decorar. Com toda essa mudança, as capitanias passaram a ser chamadas de províncias. E em 1821, Dom João VI ele voltou a Portugal para garantir o trono da Europa. Olha só. Quando Dom João ele voltou a Portugal para garantir o trono dele de lá, aí foi que ele sentiu um impacto muito grande, porque os portugueses eles estavam revoltados com o abandono do rei durante a guerra que chama napoleônica, que quando foi o Napoleão invadiu, guerreou, prejudicou lá a Europa, os portugueses. O Dom João tirou o corpo fora e depois ele voltou para lá para querer alcançar de novo lá o trono dele. Mas ele estava muito revoltado com ele, com razão, não é verdade? E ao se despedir, ele entregou a chefia do governo brasileiro ao seu filho, Dom Pedro, tá? Então, na próxima aula, nós vamos dar continuidade no governo do Dom Pedro I. Como foi que ele deu continuidade nesse trabalho do pai dele, do Dom João VI, tá? Então, estamos agora aqui até na página 316. Tem aqui uma pequena atividade de tudo isso